9 de março de 2026 é um dia para entrar para a história para o mercado, porque foi o dia que o petróleo abriu com mais de 15% de alta, depois ao longo do dia com as falas do Trump veio devolvendo e fechou com mais de 4% de queda. Mas também depois à noite voltou a subir porque até agora as falas não se concretizaram. A gente vai falar de todas as notícias que podem impactar o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, eu quero pedir para você, por favor, considerar deixar sua curtida, o seu comentário e enviar para alguém que vai ajudar muito o nosso trabalho. Num vídeo passado, a gente recebeu um comentário de uma pessoa dizendo: olha, seu vídeo é muito nichado, é muito específico para um mercado só. De certa forma é, mas de certa forma não. Vou falar para você, mais de 90% das pessoas que seguem esse pessoal de internet que fala de mercado financeiro, não entende nada de mercado financeiro. Aqui você vai ouvir sobre geopolítica, sobre política, sobre tudo o que está acontecendo no mundo, porque os grãos são os principais afetados por todos esses acontecimentos. Então aqui você vai se manter informado, inclusive do mercado financeiro, porque a gente também fala de dólar. Então deixa a sua curtida, deixa seu comentário, envia para alguém, porque se você está achando que a gente vai falar só de mercado de grãos especificamente, a gente tem que falar de tudo que acontece no mundo porque atinge o mercado de grãos. Então você vai ter conhecimentos gerais aqui sobre geopolítica, também sobre política, porque a gente também precisa saber o que está acontecendo com o dólar. Quero pedir para você deixar sua curtida, seu comentário, enviar para alguém que vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui. Dado esse recado, tem um outro recado para você que já é quase tradicional aqui também, que é a palestra da Royal Rural. Eu sempre peço para você que já assistiu a palestra da Royal, deixa aí nos comentários contando qual que é a experiência. Você que já contratou a gente, ou você que já assistiu a gente, deixa aqui se vale a pena levar a Royal ou não para o seu evento. A agenda de março já está praticamente fechada, mas ainda tem espaço. Consulta a gente. No final aqui eu vou deixar para você qual que é a forma de você entrar em contato e ver como é que está a nossa agenda para o seu evento, que eu tenho certeza que nós vamos sair dali, é um bate-papo, a gente vai sair dali com mais estratégias para tomar uma melhor decisão. Dito isso, vamos olhar aqui para o nosso fechamento. Nós tivemos uma abertura de alta para Chicago. Soja, milho, abriu subindo forte, mais de 1%. Lembrando que agora a gente está falando de horário de verão nos Estados Unidos. A abertura que era 11h30, agora é 10h30 da manhã. Tudo vai um pouquinho mais para baixo. Fechava 4h30, agora fecha 3h30. E a gente teve no início ali do dia uma alta forte, mas depois foi revertendo. Claro que as falas do Trump, ainda o cenário de guerra está impactando. A mesma coisa acontece para o dólar. Dólar de novo já está abaixo de 5,20, dólar na casa de 5,16. Tem a situação dos juros no Brasil, nos Estados Unidos, porque hoje a gente teve a expectativa do Focus que a taxa Selic não vai cair tanto. Se falava em uma queda de 50 pontos para a próxima reunião, agora o mercado já fala em 0,25 pontos. Isso dá força para o dólar no Brasil, para o real, na verdade, mas também teve a alta da Petrobras. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero começar aqui olhando para o movimento dos preços. A queda que nós tivemos em Chicago, a queda na abertura do prêmio hoje para a soja, com a queda do dólar, tirou R$ 3,00 por saca na soja. No milho, queda de Chicago, o prêmio não teve alteração, na verdade hoje não teve indicação de prêmio para julho e setembro. O mercado não quis fechar milho para exportação hoje. Nós tivemos uma queda de 1,50 quando você isola ali Chicago e dólar. Em resumo, o que isso representa no porto? Soja saiu de 134 para 131. Milho saiu de 70, que estava ali 70,50, para 69. Esse foi o resultado do nosso movimento de hoje. Lembrando, gosto sempre de lembrar isso, que toda sexta-feira a gente está no Notícias Agrícolas fazendo o acumulado da semana. A gente traz esses números de como foi o comportamento durante a semana no geral. Esse número que eu estou te apresentando aqui hoje é o número só de um único dia, então a semana já começou extremamente agitada. Nós tivemos hoje também os dados da Secretaria de Exportação mostrando que nós estamos exportando muita soja, mais de 3 milhões de toneladas. O milho não está exportando tanto, mas é natural. Na verdade, está até exportando muito, porque aí embaixo você tem a figura do line-up. Line-up são os navios nomeados, que mostrando que tem navios para carregar 800 mil toneladas de milho. Só que o SECEX mostrou que já embarcou 300. Claro que tem coisa do mês passado que não foi lançada mês passado, que é lançado agora. Milho a gente sabe que as exportações acontecem de junho a fevereiro. De fevereiro até junho o volume é bem pequeno, mas a soja é um lamento.
porque a gente está exportando muita soja, nunca se teve tão apetite pela soja brasileira como se está tendo em 2026, e mesmo assim a gente está tendo queda nos preços, claro, por causa do que está acontecendo no mundo, acordos da geopolítica entre China e Estados Unidos e também o cenário de guerra. Vou entrar aqui nos assuntos mais abrangentes, que claro impactam o nosso mercado, falar do que está acontecendo ao redor do mundo, a geopolítica, a política, mas reforçar de novo o pedido para você deixar sua curtida, para você deixar o seu comentário, para você enviar para alguém, compartilhar e você seguir a Royal onde quer que você esteja vendo. Siga a Royal, se inscreva no nosso canal, porque vai abençoar muito o nosso trabalho. Não vai custar nada para você, não vai custar nada, nada mesmo. E vai ajudar bastante a gente aqui. O que aconteceu hoje? Nós tivemos o Irã no final de semana anunciando um novo líder supremo, e aqui eu quero explicar para você, com um pouco mais de calma, o Mojtaba Khamenei é filho do Khamenei. E ali o Irã já quebrou algumas das suas regras, das suas leis. Primeiro que tem uma lei no Irã desde 79 que o poder não é hereditário. Ele não é herdado do pai para o filho, não é uma monarquia. E aqui a gente já está vendo que foi herdado. O filho do Khamenei assumiu. Segundo ponto é que ele não é um ayatolá. Ayatolá é como se fosse é difícil dizer dessa forma, mas é a figura suprema do islamismo xiita. Como se fosse o papa dele, só que não existe um papa. Existem as figuras dos ayatolás, é como se... é um estudo, na verdade, o ponto é esse mesmo, é uma carreira de estudo até você chegar a ayatolá. E o Mojtaba Khamenei, ele não é ayatolá. Ele é filho do antigo sucessor, ele é sucessor, é filho do antigo supremo líder, e ele não é ayatolá. Duas leis que ele não poderia ser líder supremo. Mas mesmo assim, a guarda iraniana ali o apoiava, o conselho dos ayatolás colocam ele como líder supremo. E aqui tem uma mensagem forte, porque ele representa tudo que os Estados Unidos não quer nesse momento. Ele perdeu o pai, a mãe e o filho nos ataques dos Estados Unidos e Israel. Então ele não vem com aquele olhar de apaziguamento, de fazer parceria com os Estados Unidos como era antes de 79. Pelo contrário, ele vem com aquele olhar de vingança, ele vem com aquele olhar de continuar o que o pai estava fazendo. Então ele representa o mesmo regime do pai. Por isso que o Conselho dos Ayatolás, por isso que o Irã, a guarda iraniana, o coloca como supremo líder. Primeiro começa com essa notícia e ela foi o primeiro impacto forte para mover ainda mais as altas que a gente estava vendo de petróleo, inclusive em Chicago para a soja milho e dólar, porque o que o mercado entendeu, essa guerra vai durar mais tempo. Porque colocaram ali um líder supremo que é extremamente contra os Estados Unidos e tem que se vingar dos Estados Unidos. E aí a gente já teve a primeira pressão. Só que durante o dia foram aparecendo algumas declarações do Trump. Primeira declaração ali não foi nem a declaração oficial dele, foram manchetes na mídia internacional de que ele estaria tomando uma série de medidas para baixar o preço do petróleo. Inclusive, se especulava dele retirar sanções da Rússia, que foi um pouco o que o Biden fez com o Irã, com a Venezuela, retirou sanções do Irã e da Venezuela quando ele começou ali o embate contra a Rússia na guerra contra a Ucrânia. E aí se surgiu o comentário de que o Trump podia até tirar embargos do petróleo russo, poder liberar as suas reservas de petróleo junto com o G7, veio a notícia de que o G7, o grupo do 7, também estariam estudando para liberar suas reservas estratégicas. No final disseram que não, a gente ainda precisa de mais tempo para decidir isso. Mas essas foram as notícias que começaram a fazer o petróleo cair. Algumas medidas do Trump para baixar o preço de petróleo, como por exemplo, dificultar a exportação do petróleo americano para que ele não saia dos Estados Unidos, para que lá dentro dos Estados Unidos o petróleo não suba. Fazer uma pressão de teto internacional de preço de petróleo. O petróleo foi devolvendo. Mais à tarde, ele veio com a declaração mais bombástica. Depois ele até fez um pronunciamento, mas esse pronunciamento pode ter sido aqui algo de prejuízo, algo de ruim para a reabertura do mercado amanhã. Porque o Trump deu uma declaração muito direta. Olha, a guerra contra o Irã ela vai acabar o mais breve do que vocês imaginam, porque ela já está quase concluída. Foi isso que ele disse. Talvez não dure 4 a 5 semanas, como ele tinha dito lá atrás.
Também disse que os navios estão voltando a operar no Estreito de Hormuz e que os Estados Unidos podem tomar a operação do Estreito de Hormuz, que é a forma mais segura para ele de garantir que os navios tenham total segurança ao passar por ali. Isso foi o que causou o gatilho, o que causou a queda do petróleo, a queda dos mercados. O Trump dizia que a guerra está quase concluída e ele dizer que o Estreito de Hormuz está voltando a operar. Ele diz que vai voltar a operar, ele diz que já está voltando a operar. E aqui tem um ponto interessante, porque quando a gente olha o monitoramento do Estreito de Hormuz, a gente vai ver que os navios estão entrando sim, estão saindo. Só que eles desligam os radares, os transmissores, para entrar e depois ligam de novo. Tem vários tipos de manobras. Navios que desligam seus transmissores, seus radares, e somem do mapa, e de repente 2, 3 dias depois aparecem dentro do estreito ou já fora do estreito, ou navios também que estão falsificando o nome, dizendo que são de propriedade chinesa, já que o Irã permite que os navios chineses passem por ali. Isso causa um problema para as seguradoras, porque elas ficam... é um apagão de dados, elas não conseguem acompanhar o que de fato está acontecendo, mas por outro lado mostrou para o mercado, peraí, então o estreito não está 100% paralisado, ele está funcionando. E aí vem essa declaração do Trump, o estreito está operando e vai operar possivelmente com a tomada do estreito pelos Estados Unidos. Foi isso o que aconteceu hoje. As falas do Trump e a expectativa do mercado. Só que depois, ao longo da noite, ele fez uma declaração na Flórida, que é exatamente essa imagem que você está vendo agora, e todo mundo esperava que ele fosse fazer ali alguma declaração mais detalhada sobre o que ele quer dizer que a guerra está acabando. E não, foi um movimento claro de política, porque tem as eleições de meio de mandato agora, dia 3 de novembro. E o Trump foi atacando os republicanos, foi falando de imigrantes de novo, foi falando de tarifas, fazendo campanha. É o Trump no modo campanha. E não deu detalhamento sobre se essa guerra está acabando de fato ou não. Logo após, o petróleo voltou a subir mais uma vez, mas não com 15% de alta, uma alta um pouco mais moderada. É isso que está acontecendo no mercado, foi isso que movimentou os preços de hoje, isso que fez com que as commodities voltassem a cair. Voltassem não, né? Deixassem de subir e começassem a cair. Quero agradecer você que deixou o seu comentário aqui no nosso vídeo. Não acabou não, tem mais informação para você aqui, viu? E é justamente respondendo um comentário, uma solicitação de conteúdo nas nossas redes. Quero agradecer demais você que deixa o seu comentário, que deixa a sua curtida. Muito obrigado mesmo, porque você ajuda muito o nosso trabalho. A gente precisa disso para crescer e esse seu apoio é de suma importância e de um grande valor para a gente. Quero trazer aqui um pedido do Álvares Rodrigues Coelho, que ali a gente abre uma caixinha de perguntas falando o que você quer ouvir aqui nas redes sociais, o que você quer ouvir ali no radar. Não dá tempo de falar de todos os pontos. Ali no vídeo eu já tratei alguns pontos que algumas pessoas pediram, mas ele pediu para falar sobre o impeachment do Moraes. Eu vou dar minha opinião aqui, brutalmente honesta, sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. E aqui eu posso contrariar muita gente, mas eu sou absolutamente contra o impeachment do Alexandre de Moraes agora. Não é que eu sou contra o impeachment, eu sou contra ele ser empichado agora. Não acredito que esse é o momento para isso. Por quê? Vou explicar para você. Esse aqui, eu já expliquei esse quadro em outros momentos. Esse aqui é o nosso panteão romano, né? Você está vendo ali embaixo, Jorge Messias, se ele for aprovado como ministro no lugar do Barroso, ele fica no poder até 2055. Não devia chamar poder, mas é poder, né? O Zanin fica como ministro até 2050. O que está sendo conversado, já falei isso em outros momentos, é que Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, que Gilmar Mendes ficaria até 2030, Carmen Lúcia até 2029, iriam pedir para sair agora, em 2026. Não estou afirmando que eles vão fazer isso, estou dizendo que é o que está sendo comentado nos bastidores da política. Por que eles pediriam para sair agora? Para o Lula indicar outros no lugar deles e não deixar com que o próximo, se o Lula perder, outro presidente indique 2 ministros. Tem um vídeo da Carmen Lúcia dizendo, olha, até vou voltar para a advocacia, vai voltar a ser advogada, já indicando que esse plano pode ir para frente. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia podem pedir para se afastar e o Lula indicaria 2. Se isso acontecesse, quem que o Lula iria indicar? Pessoas que estejam extremamente ligadas ao PT, que é o que você está vendo aí, o Zanin era advogado dele, o Gilmar Mendes, o Flávio Dino, extremamente ligado a ele,
ele poderia indicar mais 2 pessoas ali mais jovens que ficariam até 2050. Agora você pensa, se sai Gilmar Mendes, se sai Carmen Lúcia, se sai Toffoli, sai Alexandre de Moraes agora, o Lula indicaria mais 4. Se só Gilmar Mendes e Carmen Lúcia saírem agora, ele teria dos 11 ministros, 8 garantidos até 2030. Se esses ficassem no poder de fato até 2050, até 2050 ele garantiria pelo menos 4 ministros. Não é só a eleição que vai definir o futuro do Brasil, é também o aparelhamento do STF. Então, se você tira agora Toffoli e Alexandre de Moraes, quem vai indicar os ministros no lugar deles? O Lula. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que fique aparelhado o STF com indicações do PT assim por tanto tempo. Vou dizer algo aqui, é meramente uma opinião, você tem todo o direito de discordar, mas pensando no Brasil mesmo, acredito que esse caso do Banco Master, ele deveria, ou o impeachment de um ministro, deveria acontecer só depois ali das eleições, já dizendo que o Lula não vai ser o novo presidente, e deixar o próximo presidente. Esse impeachment deveria acontecer em 2027, para que o próximo presidente escolhesse os ministros, porque se o PT e toda a sua turma ali forem escolher mais 2 ministros, eu acho que o Brasil não aguenta, porque o jogo não é só as eleições, o jogo também é o que acontece no STF. Meu tempo acabou, vou ficar por aqui, eu espero que eu tenha deixado conteúdos relevantes para você. Se você quer entrar em contato com a Royal para fazer a nossa consultoria, 15 dias gratuitos para você. Todo material que eu estou mostrando tem ali embaixo para você o site. Ó. Como é que eu entro em contato? Como é que eu peço esses 15 dias gratuitos? royalrural.com.br. Você digita lá royalrural.com.br e fala, ó, eu quero conhecer mais sobre a consultoria, quero fazer esses testes de 15 dias grátis. E aí você vê se faz sentido para você ou não. Conto com a sua ajuda, sua curtida, seu comentário, enviar para alguém e até semana que vem.